ele foi o nosso convidado para pregar o nosso 21º aniversário da igreja. Pode vir, pastor. Mais uma vez, boa noite aos amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Já expressei a minha gratidão ali por poder estar aqui, conhecendo o local. Alguns irmãos a gente já tem se encontrado em algumas atividades, alguns eventos aqui na região. E é bom rever os irmãos jovens, homens, né, senhoras. Então agradeço ao pastor Manuel pelo convite, né, e a oportunidade de estar aqui hoje à noite e também ter o privilégio de poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Para quem não me conhece, né, eu sou natural aqui da região também, né. Eu nasci em Grandes Rios, aqui perto, né, perto de Ivaiporã. Mas fui criado aqui na região, em Jandé do Sul e Marilândia do Sul. Estudei aqui no Instituto Bíblico Maranata, me formei em 1996, pastor. 1996. Já se vão alguns anos aí, né? E Deus tem nos dado um privilégio, porque de fato é um privilégio poder servir a Deus. Aquilo que o pastor mencionou, de fato realmente é um privilégio. Deus nos usa, né? Deus usa apesar de nós mesmos. E Deus tem nos alegrado e dado a oportunidade da gente poder servir ao Senhor no decorrer desses anos. Nós estamos agora, recentemente, indo para 2 anos já. 2 anos agora aqui, retornamos, né? Eu estudei, sou da região, me formei, mas sempre trabalhei distante daqui. E agora há 2 anos a gente está aqui próximo, Ortigueira, que vários irmãos aqui já conhecem lá, né? Já estiveram lá conosco, já participaram. Então, estamos ali na Igreja Batista Regular, Colônia Augusta Vitória, né? Para quem não conhece, é de fato no sítio mesmo, irmãos, né? Numa fazenda lá, e fica 12 quilômetros lá de Ortigueira. E estamos lá servindo ao Senhor ali, trabalhando com os irmãos, com a igreja. O pastor Manuel nos deu o privilégio, o ano passado, né, estar conosco lá, pregando também no aniversário da igreja. Foi um tempo muito bom e nós louvamos a Deus por isso. Muito bem, irmãos. Nós vamos, nesses 3 dias, nós vamos pensar, o pastor Manuel me passou o tema, né? E o tema é avivamento. O tema é avivamento. A gente vai pensar um pouco nesses 3 dias, nesses 3 cultos, né? 2 dias, começando hoje à noite, amanhã pela manhã e amanhã à noite. Nós vamos estar meditando, olhando para a palavra do Senhor a respeito desse tema importante, né? Sobre avivamento. Vou convidar os irmãos, puderem se colocar em pé. Faremos uma leitura bíblica no livro de Abacuque. Abacuque, eu vou ler hoje à noite com os irmãos, versos de 1 até o 6. Abacuque, capítulo 3, versículos de 1 ao 6. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte de Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus.
e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Até aí, nós vamos ter mais uma oração. Vamos falar com o Senhor nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te bendizemos nessa noite, te glorificamos, te exaltamos e nos alegramos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, de juntos com o teu povo, com a tua igreja aqui neste local, nesta região, e com os demais irmãos e igrejas da região também representadas, nós queremos te bendizer e te agradecer pela vida desta igreja, por esses 21 anos, desde o seu início, e a maneira como o Senhor tem abençoado, sustentado e usado esta obra aqui, este trabalho, esta igreja, e os servos do Senhor que têm servido também ao Senhor aqui, para que a tua palavra seja proclamada, para que Cristo seja anunciado. E nós queremos te agradecer pelas vidas que aqui já conheceram Cristo como Salvador, vidas que foram edificadas, fortalecidas. E nós te bendizemos por isso, porque a obra, de fato, a igreja é do Senhor. E nós reconhecemos e sabemos, ó Deus, que é o Senhor quem dirige, o Senhor é quem faz todas as coisas. Então, ó Deus, agradecemos e rogamos que continue abençoando, ó Deus, continues abençoando este ministério, abençoando o pastor Manuel, abençoando sua família, abençoando a igreja e fazendo, ó Deus, frutificar mais e mais para que pessoas possam conhecer o Evangelho, serem edificadas, fortalecidas e o nome do Senhor ser exaltado, ó Deus. Agradecemos por tudo isso e também queremos nesse instante agora, Senhor, rogar as tuas bênçãos para o tempo que vamos meditar na tua palavra. Senhor, nós necessitamos, nós carecemos do Senhor, do teu Espírito Santo iluminando a nossa mente, o nosso coração, diante da tua palavra, para que possamos compreender, como diz o salmista, as maravilhas da tua lei. Então, Senhor, fala conosco nessa noite, ensina-nos e age em nossas vidas e que o nosso coração possa estar realmente desejoso, como águas realmente, como pessoas que estão sedentas pelo Senhor, para que assim possamos receber a tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, e oramos em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar? Nós vamos então hoje à noite iniciar o assunto, né, sobre avivamento. Só para mencionar para os irmãos que daí amanhã e de manhã e à noite nós vamos dar continuidade. Então a gente vai dar início hoje à noite, porque o tema ele tem bastante coisa, e então hoje a gente faz então esse início destacando diversos aspectos a respeito do avivamento, conforme a palavra de Deus nos ensina, para que amanhã também a gente possa prosseguir falando sobre esse assunto. Certamente quando a gente ouve sobre avivamento ou reavivamento, que de fato é a mesma coisa, muitas coisas passam na nossa mente, né? Especialmente nos nossos dias. A gente ouve, às vezes, a palavra avivamento, alguns ficam até um pouco temerosos com a palavra. Por quê? Porque avivamento é um tema, é uma palavra que é um dos temas, né, mais falados
no nosso tempo e ao mesmo tempo mais distorcidos pela igreja evangélica da atualidade. Por quê? Porque muitos confundem avivamento com diversas coisas. Por exemplo, vou dar alguns exemplos para os irmãos. Quando a gente fala de avivamento, muitas pessoas pensam e já vem à sua mente algumas coisas relacionadas ao seguinte. Alguns pensam que tem a ver com dons espirituais, alguns pensam que é um estilo litúrgico, um estilo de culto, alguns pensam que é experiencialismo, né? Experiências que as pessoas têm. Algumas pessoas relacionam avivamento com presença de sinais, milagres, modismos. Alguns relacionam com coreografias pirotécnicas, né? Outros relacionam com cultos encharcados de muita emoção. Quando se fala em avivamento, as pessoas já pensam em alguma coisa muito emocional. E, enfim, né? E aí vai coisas relacionadas a tudo isso que eu acabei de mencionar. Há aqueles que confundem avivamento com um entusiasmo humano, simplesmente com esse entusiasmo humano. Então, pessoas que ficam entusiasmadas com determinadas situações. Mas será que de fato isso é avivamento? Será que tudo isso que eu mencionei é sinal de avivamento? Será que é isso que a Bíblia fala em termos de avivamento? Ou mesmo na história, no decorrer da história da igreja, será que é isso que é avivamento? Então, hoje à noite, eu quero tentar responder para os irmãos uma pergunta somente. O que é avivamento? O que é avivamento, afinal de contas? Né? O que é avivamento? E nesse sentido, a gente não precisa ter medo, ter receio dessa palavra, desde que nós compreendamos o que de fato é avivamento. A gente precisa, de fato, compreender o significado de avivamento. Então a gente vai pensar hoje à noite no que é de fato avivamento. E se nós vamos pensar no que é avivamento, a gente começa pelo significado da palavra. O que quer dizer avivamento? Avivar, né? Qual que é o sentido da palavra? E o sentido ele é bem tranquilo, eu diria assim, né, para a gente compreender. Avivamento ou avivar significa dar vivacidade, tornar vivo, revigorar, renovar e animar. Tem o sentido também de despertar. Despertar. A ideia de avivamento é de alguma coisa que já tem vida, mas que por algum motivo essa vida está meio abafada, né? E está com alguns problemas e ela precisa ser reanimada. Ela precisa, na verdade, ser despertada. E daí a gente usa às vezes a palavra reavivamento, né? Reavivamento nesse sentido. No contexto bíblico, quando a gente olha para a Bíblia, irmãos, quando a gente vai olhar assim, os momentos que a gente pode identificar como momentos de avivamento nas Escrituras, nós vamos enxergar que essas passagens normalmente estão descrevendo momentos de consagração de pessoas, momentos de renovação espiritual, momentos de conversões, de transformações de vidas. Então, quando a gente olha para as Escrituras, você vai observar que o avivamento que vai aparecer nas Escrituras, e Abacuque, inclusive, ele ora, né, para que Deus avive a sua obra no decorrer dos anos. É interessante porque Abacuque, ele poderia ter orado para Deus reavivar a obra do Senhor no momento que ele estava vivendo, porque era um momento bem crítico, né? Abacuque, a gente leu assim o capítulo 3, mas Abacuque foi um profeta cujo sentido da palavra, do nome, né, Abacuque é abraçador. E alguns tentam entender por que é abraçador.
Alguns entendem que na verdade era porque ele abraçava o povo, né? E abraçou o povo em relação a Deus, né? Ou seja, levantou o clamor do povo diante de Deus. Mas Abacuque, ele viveu numa época e ele profetizou entre os anos 625 a 603 antes de Cristo. Então você tem que voltar lá antes de Jesus, né? 600 anos antes. E ele foi um profeta que a gente chama pré-exílico. Ou seja, ele profetizou antes do exílio do povo de Judá. O reino de Israel foi dividido, havia o reino do norte, que ficou chamado de Israel, e o reino do sul, que ficou conhecido como Judá. O reino do norte já tinha sido levado cativo pelos assírios, no ano 722. O reino do sul, Judá, ainda não. Então muitos profetas estavam ainda lá profetizando e falando para o reino do sul, que ainda continuava com os seus reis, e um deles foi Abacuque. Abacuque foi praticamente contemporâneo, por exemplo, do profeta Jeremias. E qual o momento que ele estava vivendo na história do povo de Israel? Era um momento de decadência do povo de Israel. Um momento em que a situação não era nada boa. Economicamente falando, para o povo de Israel, ou o povo de Judá mais especificamente, né? Só o reino do sul. A situação não era boa. Politicamente, eles estavam prestes a serem levados. Anos depois eles foram levados pelos babilônios. E aí a gente conhece bem a história, né, de Nabucodonosor levando os jovens, Daniel, e uma quantidade enorme, né, de judeus cativos. Então Abacuque vem profetizar antes desse acontecimento. Mas você percebe que o reino de Judá já estava num processo de decadência. E sabe o que é interessante, irmãos? É que no ano mais ou menos 621 a.C., 621, reinou em Judá um rei chamado Josias. E no tempo de Josias, sabe o que aconteceu? Aconteceu um avivamento. Um avivamento, literalmente. Por quê? Josias começa a reinar com 8 anos de idade. Já pensou, né? 8 anos de idade, né? Tem um rei com 8 anos de idade. Aí, aos 20 anos, aí já jovenzinho, ele de repente, agora já mais consciente das coisas, ele começa a verificar e ele busca informações, resumidamente aqui para os irmãos, né? Ele vai buscar informações a respeito de como é que estava a situação do templo, dos sacerdotes. E aí é aquela história que vocês vão lembrar, que os irmãos vão lembrar. É aquela história que eles de repente descobrem, né? Alguém vai lá, um dos sacerdotes, e descobre o livro da lei. Já pensou, né? É mais ou menos o seguinte, estava acontecendo o seguinte, pessoal. Irmãos, né? Eles tinham lá os sacerdotes, tinham o templo, mas de repente não tinha Bíblia. Não tinha Bíblia. E aí alguém vai lá e vasculha, e eles estão fazendo uma faxina, e eles descobrem a Bíblia. É mais ou menos isso que está acontecendo. E aí eles levam lá para o rei Josias, e quando eles levam para o rei Josias, e aí Josias pede para que eles leiam para ele, e a hora que Josias, aos 20 anos, a hora que ele lê aquilo, irmãos, ele fica impactado. Aquilo mexe profundamente com o seu coração, com a sua vida. Interessante, né? Um jovenzinho. Mas diante da palavra do Senhor, ele rasga as suas vestes. E os irmãos conhecem essa expressão, né? Ou seja, sinal de quebrantamento, né? Rasgando as suas vestes. Ele se humilha. E ele busca mais informações. E aí ele manda reunir todo o povo. Ele lê a palavra do Senhor para o povo. E sabe o que ele está enxergando, irmãos? Ele está enxergando que eles leram a palavra, como a gente lê a Bíblia, e ele viu que eles não estavam praticando a palavra de Deus. Eles tinham enchido o templo de estátuas de Baal. Eles adoravam Baal. Deuses, né? Fabricaram deuses.
Eles estavam vivendo vidas totalmente idólatras, vidas que não queriam saber de Deus, na imoralidade, fazendo coisas erradas. E Josias é quebrantado. E isso provoca uma mudança. Então a gente pode dizer, né, que na verdade acontece um avivamento ali. Porque isso começa lá em Josias, um jovem, o rei mais jovem, e aí isso vai impactar todo o povo, toda a nação. Mas eu avanço um pouquinho, porque para dizer o seguinte para os irmãos. Então, Abacuque, ele de certa forma, ele presencia isso. Mas Josias, então, ele vai morrer. Passa-se esse período. Entra outro rei que não temia Deus. E a situação fica crítica novamente para o povo de Israel. E é nesse momento em que Abacuque profetiza. É nesse momento que ele vai profetizar. E uma das coisas que ele vai destacar, quando a gente lê o livro do profeta Abacuque, tem 3 capítulos, né? Rapidinho ali a gente lê. Mas normalmente de Abacuque a gente lembra de 3 coisas, quer ver? A gente lembra assim: o justo viverá da fé. Os irmãos lembram desse versículo? Essa semana foi comemorada a Semana da Reforma Protestante, né? Cujo versículo foi o que Martinho Lutero, quando leu lá na carta aos Romanos, se deparou com o justo viverá da fé. Então aquilo transformou a vida dele. Foi ali que ele se converteu mesmo, né? Aquilo mexeu com o seu coração a ponto dele então entregar a sua vida a Cristo. Mas na verdade, Romanos faz uma citação do profeta Abacuque. Então é uma citação, porque Abacuque diz: o justo viverá da fé. Segunda coisa que a gente lembra de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, que nos currais não haja gado, que o produto da oliveira minta. Lembram desse versículo? Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. A gente lembra dessa parte também. E a terceira coisa que a gente lembra de Abacuque é: aviva, Senhor, a tua obra. Basicamente a gente lembra essas 3 coisas de Abacuque, né? Mas então Abacuque, esse profeta, que diante dessa situação, diante da nação que estava em decadência e que seria posteriormente, mais adiante, levada cativa, né, pelos babilônios, ele então vai profetizar. E uma das coisas, e é isso que nos chama a atenção, é que daí no capítulo 3, em que ele faz a sua oração, ele pede para Deus, ele poderia, e aí eu volto naquele ponto que eu estava falando com os irmãos, ele poderia ter falado assim: Senhor, aviva aqui o teu povo nesse momento. Mas não. Ele diz assim: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Percebe? Ele ora não só por eles ali, mas ele ora pela obra do Senhor no decorrer dos séculos, no decorrer dos anos que virão. Aviva, Senhor, a tua obra. Então, avivamento é esse despertamento, é esse reavivar, animar, como por exemplo Josias, o Senhor trabalhou no coração dele, e ele então se animou e animou o povo também, para que eles pudessem se voltar para Deus. Mas avancemos um pouco mais. Avivamento então, irmãos, não é obra humana. Não é obra humana. Avivamento é obra de Deus. É obra de Deus. E normalmente, quando a gente vai ler um pouquinho sobre os avivamentos, um pouquinho da história dos avivamentos, normalmente avivamentos acontecem, e o que precede, o que vem antes de um avivamento, é um período de crise. Período de crise. Crise da nação, crise do povo, crise da igreja, crise da sociedade. Então, normalmente num período de crise, que de repente então Deus, ele faz algo
ele desperta o seu povo. Ele anima o seu povo de uma maneira que não tem como prever. Por isso que avivamento é imprevisível. Então, por exemplo, se você vê alguém marcando data para avivamento, esquece. Avivamento não tem como marcar data, irmãos. Não tem como. Avivamento é algo de Deus, que Deus pode fazer conforme a sua vontade soberana, conforme Ele quer, em qualquer lugar do mundo e na hora que Ele quer. A gente vai ver amanhã que tem alguns princípios que regem, né, vamos dizer assim, que fazem parte do avivamento. Mas, irmãos, não tem como prever. Não tem como. Como é que ia se prever Josias, um menino, e depois um jovenzinho, e de repente Deus avivando a sua obra? Então, avivamento é obra de Deus, não é obra do homem. Não tem fórmula, não tem cópia, não existe isso, irmãos. O que as pessoas confundem, então há uma confusão com campanha evangelística, ou algum movimento evangelístico. Isso sim, as pessoas, as igrejas, elas podem marcar. Vamos fazer um movimento evangelístico, vamos fazer um programa de evangelização, vamos fazer uma campanha de evangelização. Isso pode ser marcado, mas não avivamento. Avivamento não tem como, não tem como. E o avivamento, ele acontece de maneiras que, como eu falei para os irmãos, a gente não sabe como que Deus vai fazer isso, aonde Ele vai fazer e quando Ele vai fazer. Mas Ele faz. Vou dar um outro exemplo para os irmãos no Antigo Testamento. Um exemplo bem conhecido da gente, mas que não tem como a gente não entender como um avivamento, que é o exemplo da conversão dos ninivitas, em que Deus levanta o profeta Jonas, que não queria ir para Nínive, e depois de trabalhar na vida de Jonas então, depois de ser levado pelo peixe, né, e colocado na beira da praia, e então obedecer a Deus, o Senhor fala com ele vai até Nínive, e aí ele chegando em Nínive, agora pensa o seguinte, irmãos, Nínive era uma cidade do porte de Londrina, em torno de 600 mil habitantes, mas era uma cidade terrível, irmãos. Terrível pela sua pecaminosidade. Terrível porque eles eram cruéis com os seus inimigos. Eles eram conhecidos pelas suas maldades. Eles não eram simplesmente um povo que iam lá e conquistavam outro povo. Eles faziam questão de expor, de juntar esses mortos, de expor os mortos. Era um povo terrível, conhecido. Essa era uma das razões porque Jonas não queria ir para lá. Na verdade, Jonas, inicialmente, ele queria mais que Deus destruísse os ninivitas. Que Deus exterminasse com eles. Então Deus teve que trabalhar no coração de Jonas, trabalhar na vida do profeta, e aí Jonas foi. Entendeu? Né? Deus livrou ele, tirou ele lá do ventre do peixe, e ele foi até Nínive. E aí quando ele chega lá em Nínive, agora olha só, irmão, olha só se tem explicação, né? Às vezes a gente que é pastor, então a gente prega, né? Anos e anos. Ou mesmo você evangeliza, né? A gente evangeliza, e evangeliza um, evangeliza outro, e aí alguém se converte, né? Mas aí continua evangelizando. O Jonas nem queria ir lá pregar. E aí ele vai pregar. Se a gente pegar a mensagem que ele prega lá no capítulo 3, a mensagem dele no hebraico, só desculpa um pouquinho. A mensagem dele no hebraico tem 4 palavras. 4 palavras. Que traduzidas para a gente ainda há 40 dias Deus vai destruir os ninivitas. Ou em outras palavras, daqui a 40 dias Deus vai destruir vocês. E ele chega lá na cidade, irmãos, e caminha, ele sai caminhando durante o dia, né? E vai pregando, olha, Deus vai destruir vocês. Imagina, né?
A gente vai pregar e prega do amor de Deus, da graça de Deus, da compaixão de Deus, e o sujeito sai lá pregando assim, Deus vai acabar com vocês. Né? Olha que estranho. Você fala, ninguém vai se converter. Ninguém vai se converter. O que acontece, irmãos? As pessoas começam a ouvir e elas começam a ser quebrantadas. Elas começam a ser quebrantadas. A tal ponto que a cidade inteira é impactada. E a notícia chega até o rei. E quando o rei, irmãos, ouve a mensagem, ele vai lá, coloca cinza na cabeça, né, se veste de saco. Ou seja, para mostrar que ele estava humilhado. E aí ele então convoca o povo para que eles então clamassem a Deus e que Deus tivesse misericórdia da vida deles. Resumo da história, irmãos. Uma cidade inteira se converte. Pergunto, como é que você programa isso? Com uma mensagem dessa, com um profeta desse. Então, avivamento é a obra de Deus. Deus mandou o profeta, apesar do profeta, né? Foi lá e pregou o que Deus disse para ele, que ele tinha que pregar. E o Espírito Santo de Deus agiu no coração daquelas pessoas, irmãos. De tal maneira que elas se arrependem no pó. Elas são quebrantadas, até o rei, até os animais ele põe para, né, para poder, de certa forma, entrar junto ali, né? Então, um avivamento, irmãos, 600 mil pessoas, calcula-se. Então, avivamento é obra de Deus. Obra de Deus. Eu citei 2 exemplos, irmãos, no Antigo Testamento. Mas a gente tem no Novo Testamento. O início da igreja. O início da igreja. Está lá os discípulos, os apóstolos, reunidos, Atos capítulo 2, aguardando a promessa que Jesus tinha falado, que ele iria para o Pai, mas ele não ia deixar eles sozinhos, órfãos, ia enviar o Espírito Santo. E de fato eles estavam reunidos lá, e de repente então o Espírito Santo veio sobre eles, e eles então falaram línguas compreensíveis, porque quem estava distante, que eram de outras regiões, da Mesopotâmia, Capadócia, Bitínia, todos entenderam o que eles estavam falando. E o texto muito claramente diz isso, né? Estão falando das grandezas de Deus. E eles entenderam. Eram 120 pessoas, irmãos, ali no início, a igreja, né? A igreja no seu início, 120 pessoas. Era um grupo pequeno. Mas, o que acontece? De repente, Pedro se levanta diante de uma multidão e ele então começa a pregar sobre Jesus. Multidão essa que era de judeus, religiosos, mas resistentes a Cristo. Que se a gente volta um pouquinho na história, muitos deles certamente acompanharam lá a morte de Jesus e certamente talvez apoiaram. Mas de repente Pedro se levanta e ele prega um sermão, irmãos. Você já leu o sermão de Pedro ali? Né? É um sermão simples. Ele simplesmente fala de quem é Jesus. E aí, mas ele é muito incisivo. Ele diz, e vocês crucificaram. Novamente, né? Ele enfatiza isso. E ele chama as pessoas ao arrependimento. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas pessoas se convertem. A ponto de o texto bíblico dizer assim que 3.000 pessoas. Muita gente chega ao conhecimento de Cristo. E rapidamente a igreja ali avança para 5.000 e vai aumentando. Então a gente pode dizer que ali no início há um avivamento, há um despertamento, há pessoas sendo salvas, transformadas. E sabe o que é interessante? Há muita confusão aí nessa questão até de dom de línguas e tudo mais,
Mas é interessante que você não vê isso se repetindo ali. Você só vê, na verdade, quando eles estavam aguardando, e eles então falaram na língua daqueles que ali estavam, e ponto. Os 3.000 já não aconteceu com isso com eles, na sequência. Já parou para pensar nisso? Os 5.000 também não. Está vendo? Era algo específico à vinda do Espírito Santo. Uma vez que ele veio, ele já está conosco, né? Enfim, o fato é que há um avivamento, irmãos, ali. Pessoas são despertadas, convertidas, e elas conhecem a Cristo, conhecem o Evangelho, e elas começam a testemunhar de Cristo. E se a gente puder avançar ali um pouquinho, você vai ver que não só em Jerusalém, daqui a pouco eles vão avançando, eles vão subindo, conforme Jesus falou, Jerusalém, Judéia, Samaria, chegam a Cesareia, Jope, e daqui a pouco eles chegam lá em Antioquia, lá em cima, lá no alto. Antioquia da Síria. Eles avançam até lá. E sabe o que é mais interessante ainda, irmãos? É que lá em Antioquia, e praticamente em Antioquia vai acontecer um avivamento também. Por quê? Porque irmãos, né, pessoas que tinham se convertido e estavam ali em Jerusalém, por causa da perseguição em Jerusalém, eles acabam tendo que fugir, eles vão até Antioquia. Ou seja, irmãos, a igreja em Antioquia não começou nem com Pedro, nem com Paulo, nem com Barnabé. A igreja de Antioquia começou com irmãos leigos, que vieram fugidos lá de Jerusalém por causa da perseguição. E chegaram lá em Antioquia e começaram a pregar o evangelho, e de repente era tanta gente se convertendo, que eles tiveram que mandar buscar ajuda lá em Jerusalém. E aí chamaram Barnabé, e Barnabé foi lá. Barnabé correu lá e buscou Paulo, né? E Paulo veio lá e ajudou, e aí sim eles ensinaram. E diz o texto bíblico, que numerosa multidão, né, conheceu o evangelho. Avivamento, irmãos. Então, avivamento é a obra do Senhor, e a gente vai pegando exemplos aí nas Escrituras, mas algumas coisas importantes da gente identificando. Por exemplo, avivamento está sempre relacionado com a pregação da palavra de Deus. Sempre, irmãos. Se você pegar lá com Josias, se você pegar lá com Jonas, se você pegar lá com Pedro, se você pegar lá em Antioquia, e em todos os avivamentos, a palavra de Deus está sendo pregada. Então, se você vê algum movimento que se denomina, ou que as pessoas dizem alguma coisa, em que não tem pregação bíblica, não tem nada a ver com avivamento, irmãos. Avivamento é quando as pessoas começam a se voltar para a palavra de Deus. Começa a ter sede da palavra de Deus. Começa realmente a de coração olhar para as Escrituras e começar a ler a palavra de Deus. Entender que a palavra de Deus está falando com ele. E entender como Davi, né, e dizer assim: ó Senhor, a quanto eu amo a tua lei. Eu amo a tua lei. Ela é minha meditação o dia todo. Avivamento passa por isso nas nossas vidas. Avivamento é algo que normalmente acontece, primeiramente, com o povo de Deus. Porque se avivar, não é alguma coisa que é alguma coisa que tem vida, mas que está inativa. Então, normalmente acontece com alguém do povo de Deus. E a partir daí, isso alcança outros. Como, por exemplo, os ninivitas. Como, por exemplo, o povo de Israel. Como, por exemplo, os judeus. Os lá de Antioquia, os gentios. Mas começa com o povo de Deus. Avivamento é, então, a gente pode dizer assim, pessoas se conscientizando da palavra de Deus, do poder de Deus, de quem é Deus, da majestade de Deus, da glória de Deus, do amor de Deus, do que Ele é para nós, e caindo aos seus pés, e se arrependendo dos seus pecados, e confessando os seus pecados, e se voltando de todo o coração a Deus. Avivamento faz com que as pessoas se tornem conscientes. Mas conscientes do quê? Conscientes de quem Deus é,
da sua glória, da sua majestade, do seu poder, da sua santidade. Avivamento, então, leva as pessoas à reverência, a um temor santo, a uma consciência de quem Deus é. Avivamento leva as pessoas a terem percepção do pecado nas suas vidas. Avivamento é como Isaías, que quando contempla a glória de Deus, que naquela visão no capítulo 6, quando ele então vê o Senhor no alto e sublime trono, e ele estava lá contemplando o Senhor, ele diz assim: ai de mim, eu estou perdido. Porque avivamento faz com que a gente enxergue a nossa pecaminosidade, os nossos erros, as nossas falhas. Isso dá um senso tremendo de culpa, mas ao mesmo tempo nos faz irmos até o Senhor, nos leva aos pés do Senhor na nossa vida. Avivamento faz com que, reconhecendo isso, nós passemos a falar a respeito de Deus, a respeito de quem Ele é, da sua graça, do seu amor. Alguém já disse assim que avivamento é uma mistura de grande convicção de pecado e ao mesmo tempo de grande alegria. De grande alegria. Porque é o reconhecimento do pecado, mas é ao mesmo tempo o reconhecimento do que Deus faz e fez por nós. Então isso nos move, nos enche de alegria, de louvor a Deus. Avivamento, alguém disse, são dias de céu sobre a terra. Dias de céu sobre a terra. Já pensou, né? Como é que vai ser lá no céu? E o avivamento é um pouco disso. Dias de céu sobre a terra. Por isso o avivamento verdadeiro vem do céu. É obra soberana do Espírito Santo. É centrado na palavra de Deus. Leva sempre uma igreja à oração, à santidade e ao trabalho. A proclamar Cristo, a proclamar o Evangelho. O avivamento está sempre focado em Deus e não no homem. O centro é Deus, tão somente Deus, na glória de Deus, não nos direitos do homem, focado na salvação das pessoas. O avivamento, ele traz mudanças não momentâneas. Não é aquele momento de experiencialismo que a pessoa fica lá e entra num êxtase e aí ele sai do templo ou do local que ele está e tudo continua do mesmo jeito na sua vida. Isso não é avivamento. Avivamento é aquilo que causa impacto tamanho na vida da pessoa, que a pessoa sai dali e ela é transformada. E transformação permanente, mudança de vida, mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança com relação a Deus. Avivamento tem raiz no arrependimento. Avivamento é amar a Deus de todo o nosso coração. De todo o seu coração, irmãos. Isso é avivamento. Avivamento tem poder de quebrantar as pessoas. Tem poder que o homem, que ninguém pode fazer, mas quando o Espírito Santo de Deus age, mediante a sua palavra, então as pessoas são quebrantadas. E esse quebrantamento, muitas vezes, pode ser individual. Talvez, na sua vida, na minha vida, talvez nós precisamos de avivamento. Mas, pastor, isso não acontece com grandes multidões? Não necessariamente. Aliás, os avivamentos sempre começaram com 1, 2, 3, 6 pessoas. Pessoas que se reuniam e começavam a orar e buscar e queriam mais da presença de Deus, conhecer mais a Deus, viver mais para Deus. E a partir dali Deus fazia um avivamento. Se a gente olha a história dos avivamentos, é assim, irmãos. Os que eu citei para os irmãos podem verificar isso. Mas se você pega na história, sem ser a história bíblica, a história da igreja,
Quando você olha, por exemplo, para a Reforma Protestante, normalmente foram uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Você pega o século XVI, por exemplo, você tem várias pessoas que às vezes nem se conheciam direito, mas estavam sendo impactadas